O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, depois dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu naqueles últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos perguntaram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já tiraram. Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que já estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes perguntou: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava as Escrituras, todas as passagens da Escritura que lhes falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu.
Nessa os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles, enquanto um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras e nos realizava, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros e lhes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje quarta-feira da oitava da Páscoa, de modo muito especial, a dinâmica da liturgia de hoje vai nos falar duas coisas muito importantes. Aquele que caminha junto conosco é o Senhor da vida, que nos dá a graça da cura e da libertação. Assim como ele curou aquele pobre pedinte à beira do templo, o Senhor vem devolver vida e vida em abundância a todos aqueles que professam a sua fé nele. Ao mesmo tempo, hoje nós nos deparamos com a passagem em que os discípulos estão caminhando para Jerusalém logo depois de todos os acontecimentos da paixão de nosso Senhor. Eles voltavam de modo especial para Emaús com o coração triste e abatido. Não conseguiam encontrar a alegria ainda da ressurreição. E é o Senhor quem se encontra com eles para recordar a importância da alegria, da certeza e da fé que vem ao coração do discípulo. A fé anunciada por Jesus no coração desses discípulos se dá de modo especial pela força da palavra, para deixar bem claro a cada um de nós que é impossível reconhecer Jesus na nossa vida se nós não descobrirmos a alegria da palavra. A palavra de Deus é a única, por excelência, capaz de trazer a verdadeira alegria ao coração do discípulo. É ouvindo a palavra e partilhando as Escrituras, partilhando o pão, que esses dois discípulos se alegram com a presença do Cristo. Para cultivarmos essa mesma alegria, é preciso descobrir o valor da palavra na nossa vida, na nossa história, e também o valor da partilha do pão, da Eucaristia. Somente permanecendo assíduos à palavra e à Eucaristia seremos capazes de celebrar constantemente a alegria que o ressuscitado tem a nos oferecer. Por isso nós pedimos de modo muito especial à Mãe de Deus que nos ajude nesta Santa Missa a ouvirmos com atenção a palavra de Deus e a sermos capazes de reconhecer a presença amorosa de Deus na nossa vida e na nossa história. Por isso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.